Já tem mais de um ano desde o último Carol Indica deste canal. E hoje eu voltei, ressuscitei dos mortos do Carol Indica pra indicar pra vocês uma série que eu assisti essa semana na Netflix e que eu estou apaixonada, completamente louca por uma segunda temporada, embora a gente não saiba se vai rolar ou não, ainda não foi confirmado, mas a expectativa tá altíssima porque a temporada foi sensacional e tiveram ótimas reviews, muita gente elogiando, os críticos amaram, um elenco maravilhoso, um roteiro maravilhoso, uma história muito legal, um romance maravilhoso, figurinos incríveis, meu Deus, que série é essa? Hoje eu vim indicar pra vocês A Imperatriz, a nova série de época da Netflix. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir este vídeo que é muito importante, comenta aqui embaixo se você já assistiu essa série ou se depois de assistir esse vídeo você ficou interessado em assistir, que eu vou adorar saber, inclusive quero sua opinião caso você tenha assistido A Imperatriz, porque ninguém assistiu essa série e eu estou apaixonada e eu quero comentar com alguém, então deixa aqui embaixo caso você tenha assistido e agora sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. A Imperatriz vai contar a história de amor entre a Elizabeth, que foi a Imperatriz, também muito conhecida como Sissi, a Imperatriz Sissi, e o Imperador da Áustria da época, que reinou aí entre os anos de 1850 e o final de 1800, o Francisco, ou Francis, né, na linguagem original. Lembrando que essa série é uma série alemã, então é muito interessante você acompanhar essa cultura um pouco diferente do que a gente está acostumado das produções norte-americanas. A série traz uma pegada The Crown em questões políticas, mas ela não é tão política assim como The Crown, tão parada, tão lenta, e que vai contar as histórias de uma maneira um pouco mais arrastada. Então as coisas acontecem rápido, até porque são só 6 episódios, e embora tenha uma hora cada episódio, ainda assim as coisas acontecem muito rápido, e quando eu vi eu já tava terminando a temporada. Eu assisti tudo em um dia só, peguei um tempinho que eu tinha ali e de repente eu maratonei a série inteira. Uma coisa que não costuma acontecer com produções que eu já não tô esperando, ou que eu fiquei muito, que quis maratonar, como foi com Fate Winx, que foi a última série que eu maratonei. Então quando eu assisti a Imperatriz, eu tava contando que eu ia assistir meia hora e depois ia ver e talvez fazer um review aqui de primeiras impressões, mas eu apaixonei pela série. E eu tenho vários pontos positivos pra falar sobre ela. Vamos começar com um romance entre o Francisco e a Sissi, lembrando que esse vídeo aqui é sem spoilers, então fica sussa que não vai ter spoiler nesse vídeo aqui, mas a história não tem como não falar que é um romance, né? Até porque a gente sabe que eles foram um grande casal, a Sissi e o Francisco. Muita gente conhece a história por conta de um filme de muito sucesso que se lançou aí nos anos 90, que chama-se Sissi, justamente esse apelido que a Elizabeth levava e que ela ficou aí mundialmente conhecida. Muita gente, inclusive, compara a Lady Di, a Diana, a Diana Spencer, no caso da monarquia inglesa, que ficou tão conhecida por ser a princesa do povo, né? Ela era a esposa do príncipe de Gales na época, antes dela falecer. E a Sissi fica também conhecida por essa carisma, por essa questão de ser muito bonita e de estar sempre em causas do povo, diferente do que a monarquia da época costumava fazer. A história, na verdade, já começa de uma maneira bem diferente, né? Porque a gente sabe que isso realmente aconteceu, tem datado aí esses fatos históricos, de que a Sissi não ia se casar com o Francis. Quem ia se casar era a irmã dela, a Helene. E aí, no último momento, quando eles foram fazer um jantar pra oficializar essa união, o Francis conheceu a irmã da Helene e foi amor à primeira vista. Ele gostou do jeito que ela tinha a língua afiada e que ela falava o que pensa. Ela já tinha descartado muitos outros pretendentes ao longo da vida, e aí ele acabou sendo aí amor à primeira vista, escolheu ela e decidiu se casar com ela. E na série a gente vê um pouco disso, é abordado um pouco da relação entre as irmãs. Eu acho que poderia ter sido melhor abordado, porque pra mim ficou uma coisa um pouco moderna demais. Então, no mesmo coisa que, por exemplo, a gente tem Bridgerton, que eles mudam algumas coisas, traz um toque mais moderno, aqui eu achei que pesou um pouco demais a mão nessa parte. Por exemplo, tem um determinado momento em que o Francis escolhe a Sissi e a irmã dela fica meio rebelde, corta o cabelo, faz um Chanelzinho, que é um corte que não tem nada a ver com a época. Eu acho que, não sei, pra mim não casou muito bem. E embora os figurinos sejam muito lindos, muito bonitos, muito coloridos e me agradem muito visualmente, aqui eu acredito que eles pecam um pouco nessa questão histórica. Eu sei que é uma coisa mais revolucionária, eles tentaram fazer uma coisa mais moderna, mas ao mesmo tempo pra mim peca um pouco como acontece em Reinado. E lá eles também cometiam este mesmo erro no meu ponto de vista. Eu sei que você pode gostar, você pode ter achado inovador. Eu achei que eu gosto dos figurinos, mas eu acho que alguns detalhes teriam sido muito importantes. Por exemplo, muita roupa decotada, talvez com um toque de moda em excesso.
pra época, sabe? E pra mim, eu amo. Sinceramente, eu não vejo um grande problema nisso, porque eu acho lindo. Eu sou muito apaixonada por moda, eu acho incrível. Mas ao mesmo tempo, tira a minha imersão. Porque em um momento, a galera tá reclamando, falando assim, nossa, olha, você está com um decote muito grande. Corta para outra cena, outra pessoa usando decote, ninguém nem aí. Então isso me deixa um pouco confusa. Eu acho que é uma série bem gostosa pra quem gostou de Bridgerton, pra quem gosta de The Crown, pra quem gosta de Reinado. É uma mistura bem feita das três, tanto em questão de figurinos parece muito com Reinado, em questão de política parece muito com The Crown, em questão dessa pegada, não exatamente comédia, mas essa coisa mais leve, dessa coisa fluida, lembra muito Bridgerton, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, como eu disse, a gente acompanha essa história da Sissy e do Francisco, logo eles se casam e ela vai perceber que não é tão simples quanto ela imaginava. Não é simplesmente se casar com um cara que você ama e ser apaixonada por ele, porque agora você é a imperatriz de um país. Não sei se você sabe, mas caso você assista Bridgerton, caso você tenha pesquisado sobre isso, o imperador está acima de um rei. Então o Francis, o imperador da Áustria, ele estava acima de um rei. Ele é um imperador. Então você imagina você ser a imperatriz. Tem noção? E nesse meio tempo, além dela perceber toda essa questão política, de que ela tem que se moldar ao que eles esperam de uma imperatriz e fazer as cenas e o que se é esperado de uma imperatriz, o que ela não tá acostumada, justamente como eu disse. Ele se interessou por ela porque ela era rebelde, ela tinha a língua afiada. E aí ela ser colocada pra fazer essas coisas que ela considera fake ou que não são da causa que ela acredita. Ou ela ter que, por exemplo, tem algumas cenas, isso não é exatamente um spoiler, mas acontece dela olhar, por exemplo, os pobres e ela sentir muita pena. E se dito que a monarquia, ela é uma coisa intocável, é pra ser reluzente, é pra você almejar aquilo, não é pra você se sentir amigo. Então ela não consegue se identificar com aquilo, vendo uma pessoa passar fome, por exemplo, uma criancinha passando fome, suja, descalça e não fazer nada sobre isso. Então ela sempre tenta ir atrás de resolver esses dilemas e ela acaba sempre se ferrando muito. Porque nesse meio tempo, além das questões políticas que ela já tem que lidar com toda essa pressão, ela ainda tem que lidar com a arquiduquesa, que é a mãe do imperador. A arquiduquesa acaba pegando muito no pé da imperatriz, porque ela já passou por isso, né? Ela é a pessoa responsável, ela ainda é essa pessoa que tá por trás de muita coisa no Império do Francisco. Ela tá por trás de praticamente tudo o que acontece ali naquele pequeno conselho que eles têm pra decidir sobre as guerras que estão rolando, sobre as questões políticas. E ela acaba desejando muito, esperando muito da imperatriz da Sissy. E a Sissy acaba se sentindo muito acuada, muito presa com a arquiduquesa, porque na série a gente vê ela como uma vilã mesmo. Ela acaba complicando muito a vida da Elizabeth. E isso é chato pra caramba, me dá vontade de xingar toda hora essa menina. Toda vez que ela aparecia em tela, eu ficava, por favor, agora xinga ela. Agora xingar ela. E não acontecia. Enfim, no final a gente tem uma cena que deixou revoltada. Se você já assistiu, me conta se você ficou revoltado quando a arquiduquesa vai conversar com a Sissy. Eu fiquei pistola, esperei ali um surto, mas não rolou, fiquei triste. Mas enfim, cena muito... Que ódio, que ódio. Então, além de todas as questões políticas, pressão, casamento, ter que ter um filho, a gente ainda tem a arquiduquesa ali comendo o juiz dela, falando que vai prender ela na torre, que não vai tirar ela de lá, que se ela não se comportar. Um caos, assim, uma loucura. E fora isso, como eu disse, tá rolando ali uma guerra. A gente também tem o irmão do Francisco, que tá constantemente ali em volta da Sissy. Ele dá a entender que ele é apaixonado por ela, que ele gosta dela desde o primeiro momento. Ele vê como se o Francisco tivesse roubado ela porque ele viu ela primeiro. Então a gente tem várias questões ali acontecendo que são bem interessantes de acompanhar. Eu achei um pouquinho fraca, talvez, essa história do irmão dele, porque quem assistiu vai saber do que eu tô falando, mas não faz muito sentido o que ele tá tentando fazer, por mais que ele tenha ali uma linha de raciocínio, não parece que vai levar em algum lugar, não parece possível. Porque o Francisco, ele é o imperador, e o irmão dele quer tirar o imperador, quer virar o imperador, e ele é um tonto. Como que ele vai virar imperador se ele é um tonto? Mas o final... Me conta aí o que você achou do final. E sobre o Francisco, temos que falar sobre ele, o imperador. Ele é um bosta. Os atores que eles escolheram, o elenco da série, tá muito legal. Eu gostei muito desses rostos novos, eu gostei de praticamente todos os personagens. Gostei muito de a posição que cada um foi colocado. Gostei muito da ideia da gente ter a revolução, da gente ter o povo tentando se rebelar, tem muita coisa ali acontecendo. Mas o Francisco, embora ele seja um tchutchuquinho, que personagem de merda! Que personagem de merda, que imperador de merda, que homem de merda. A única coisa legal é o relacionamento dele com a Sissy, que tem ali as questões idas e problemas e resoluções. Agora, ele como imperador, ele é um bosta. Ele faz tudo errado e tudo dá errado. E aí, quando começa a dar alguma coisa certa pra ele, a gente fala, mas como que isso deu certo, gente? Porque nem sentido faz. A segunda temporada de A Imperatriz ainda não foi renovada. A série a gente não sabe se vai ter. Mas a primeira temporada terminou com muitos ganchos. Se vocês quiserem um vídeo completo sobre a Imperatriz, com muito spoiler, eu tentei me segurar aqui no spoiler. Você sabe que eu não consigo
segurar tanto spoiler, mas eu segurei bastante. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série, mas eu só vou falar se vocês quiserem saber realmente, se vocês já assistirem. A série tem 6 episódios, tá disponível na Netflix desde a última sexta-feira, ela é bem recente, então você entra lá, vai maratonar, vale muito a pena. Como eu disse, a gente ainda não sabe se vai ter uma segunda temporada, mas a primeira acabou com muitos ganchos mesmo. Então tem super abertura pra uma continuação. O romance deles ficou muito famoso, foi muito conhecido, tem gente que fala ainda até hoje, como eu disse, tem filmes, tem obras sobre eles. E muita coisa aconteceu além do que aconteceu nessa primeira temporada, muita coisa na vida deles, inclusive no futuro, muitos babados depois de 30 anos de casamento, mas aí, enfim, fica aí pra quem quiser saber, eu faço um vídeo sobre isso. Me conta se você gostou desse vídeo, se você quer mais Carol Indica, eu estava com saudade de fazer esses vídeos rapidinhos, que talvez não tenha ficado tão rápido assim, mas tudo bom. Com indicações de séries que eu assisti, que eu gostei muito. Então é isso, comenta aqui embaixo se vocês querem mais Carol Indica, se você já assistiu, deixe seu comentário o que você achou sobre a série, e eu volto amanhã pra mais um vídeo. Um beijo no core de vocês, fique com Deus, até a próxima.